Boa tarde a todo mundo. Hoje a gente está no nosso quarto encontro da disciplina colaborativa. O tema da disciplina da aula de hoje é efetividade e efeitos da participação nas políticas públicas. A professora que vai conduzir a aula é a professora Eusinéia Carlos. Eu vou apresentá-la aqui para vocês. Para quem não conhece, a professora Zinéia Carlos, ela é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo, da UFES, e é também professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade, lá do Espírito Santo. Ela coordena o NUPAD, que é o Núcleo Participação e Democracia, da UFES, e é pesquisadora do NEDAC, o Núcleo Democracia e Ação Coletiva do SEBRAE. A professora Eusinéia, dentro do GT, do Grupo de Trabalho Formação, do INCT, ela foi uma das elaboradoras desta disciplina aqui colaborativa, né? Então, já agradeço muito o trabalho da Eusinéia para ajudar a organizar essa disciplina. Os trabalhos da Eusinéia, né, o tema da aula de hoje está alinhado com as pesquisas que ela vem desenvolvendo já há algum tempo, né, uma pesquisadora reconhecida sobre trabalhos que avaliam os efeitos dos movimentos sociais nas políticas públicas, mas também, né, de trabalhos que procuram avaliar os efeitos das IPs nas políticas públicas. Evidência, né, do reconhecimento do trabalho da professora Eusinéia é o prêmio que ela recebeu em 2022, o prêmio Olavo Brasil de Lima Júnior, como melhor artigo da Associação Brasileira de Ciência Política, que é justamente um artigo que ela indicou para a gente ler hoje, né, sobre direitos humanos, o movimento de direitos humanos do Espírito Santo. Eu estou mencionando aqui esse prêmio da Eusinéia, né, porque eu acho assim que ele também evidencia o quanto que os estudos do nosso campo têm dado uma contribuição para as ciências sociais no Brasil, né, para a ciência política em particular, mas para as ciências sociais no Brasil. E acho que esse seu trabalho, então, ele é muito, enfim, importante e significativo por ser exemplo disso também. E, por fim, a professora Eusinéia também, ela tem, né, tem estágio em algumas universidades fora do Brasil, na Brown University dos Estados Unidos, na Universidade de Notre Dame também nos Estados Unidos, e na Escola Normal Superior da Itália. Acho que é isso, Eusinéia, fique à vontade se você quiser complementar com alguma coisa. E vou passar a palavra para você agora. Obrigada, gente. Boa tarde a todo mundo, novamente. Obrigada, Carla, pela apresentação, uma apresentação mais do que generosa, né? E também queria agradecer a todos os professores e alunos que estão participando dessa disciplina colaborativa. Eu vou colocar a apresentação em tela cheia e, a partir de agora, eu não vou conseguir visualizar muito vocês, mas qualquer coisa vocês podem me chamando, né? O tema da aula hoje, como a Carla já introduziu, é o tema da efetividade e dos efeitos da participação em políticas públicas. E quando eu estava elaborando essa aula, o que eu resolvi fazer foi tentar conduzir a discussão desse tema a partir da minha própria trajetória, porque ao olhar para o meu percurso como pesquisadora, eu vi que, de uma certa maneira, eu fui dos estudos da participação aos estudos de movimentos sociais. Então, eu me vi muito no próprio percurso temporal que a literatura nacional vai construindo em torno desse tema, né? Então, por conta disso, em alguns momentos eu vou falar de mim, devo contar também algumas histórias, algumas curiosidades. Afinal, isso é uma aula longa, né? Não é uma exposição sintética sobre um tópico. E eu vou tentar fazer isso seguindo 4 tópicos específicos, né? Primeiro, falar um pouco da efetividade das instituições participativas. Não devo me ater muito nesse tema, porque foi um tema brilhantemente exposto e explorado na aula anterior pela professora Carla Martelli. Depois vou falar sobre os efeitos na ação coletiva e da ação coletiva de movimentos sociais. O terceiro tópico sobre as consequências de movimentos sociais nas políticas públicas.
e fechando com a discussão das condições e dos mecanismos que levam a esses efeitos, né? Então, começando pelo primeiro tema, o que eu identifico é que lá nos anos 90, os estudos de efetividade de participação tiveram como foco o orçamento participativo, onde a pergunta era exatamente quais mudanças, né, a participação no OP ele pode promover na sociedade e nos poderes constituídos. Naquele momento, existia tanto uma preocupação com os arranjos institucionais, no sentido de pensar o orçamento participativo como uma inovação democrática, que os próprios arranjos se tornaram uma das variáveis explicativas, então, do desempenho do orçamento participativo, né? Sobretudo para pensar como o controle social promovido pela sociedade civil ele pode se estabelecer. E nesse slide, nós temos aqui uma foto de um livro que foi oriundo da minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 2003. Então, observe que, como eu disse, como que a trajetória, né, a minha trajetória que hoje é de estudos em movimentos sociais, ela começa lá atrás estudando o orçamento participativo. Eu posso dizer seguramente que o OP foi a minha iniciação nos estudos da participação e como que isso, naquele momento, era fruto do estágio em que se encontrava a literatura brasileira sobre participação. Então, até mesmo antes dos estudos sobre conselhos, os estudos do orçamento participativo, eles ocuparam grande parte da agenda brasileira, sobretudo nos anos 90. E ali existia não só uma preocupação sobre o controle social, mas também uma preocupação a respeito da política redistributiva, né? Ou seja, até que ponto o orçamento participativo pode ser visto como um arranjo que produz efeitos redistributivos? Essa pergunta, ela era muito central nos anos 90, em virtude da gênese do OP, que vem de propostas de prefeituras vinculadas ao PT, e o projeto político do PT em produzir uma inversão de prioridades através de formatos considerados redistributivos. Então, eu identifico, nesse momento da minha trajetória, a minha primeira afiliação a uma preocupação com uma agenda em torno dos efeitos, né? Então, se hoje eu estudo os efeitos de movimentos sociais nas políticas públicas, desde o meu primeiro estudo sobre orçamento participativo, ali a agenda dos efeitos já estava muito presente. Então, querendo saber se, afinal, a participação naquele arranjo poderia produzir uma justiça distributiva para os bairros pobres, em detrimento dos bairros considerados nobres das cidades, através da alocação de recursos públicos. Então, foi muito interessante para mim fazer essa reflexão sobre essa aula, porque eu acabei identificando uma agenda de efeitos desde os estudos do OP, embora não fossem chamados dessa forma naquele momento. Mas essa agenda da efetividade, ela vai crescer mesmo com os estudos dos conselhos de políticas, que, como eu disse, foi muito bem explorado pela professora Carla na aula passada. E aqui eu estou destacando porque passar pela agenda da efetividade dos conselhos, como passei, inclusive, através de pesquisa feita em colaboração com a Carla Almeida, que está aqui presente, mas também com Rafael Silva e depois com o Edinaldo Ribeiro, foi parte do processo para chegar à agenda de efeitos de movimentos sociais. Ou seja, naquele momento, pensar a efetividade da participação ainda passava por pensar o arranjo institucional em si. Não só o arranjo, não mais o arranjo do OP, mas o arranjo dos conselhos de políticas. E naquele momento, que vai entre os anos 2010 até
os anos de 2020, eu me recordo que teve um livro que foi muito impactante para organizar essa agenda da efetividade, que foi o livro do Roberto Pires, organizado por ele na época no IPEA, que chama Efetividade das IPs no Brasil, Estratégias de Avaliação. Ali a literatura deu um salto importante no sentido de pensar os indicadores dessa efetividade. E naquele momento, 3 grandes variáveis se tornaram centrais: a variável institucionalização, a variável deliberação e a representação. E destacar essas 3 variáveis, ela é um destaque importante, porque naquele momento, quando nós destacamos a institucionalização, na verdade, nós estamos convertendo a ideia de arranjo institucional em um processo de institucionalização. Isso significa que pensar a efetividade das IPs não significa simplesmente a existência de um arranjo participativo, mas todo um processo de institucionalização em torno desse arranjo, que então se debruça sobre essa IP para pensar como que ela está mais densamente institucionalizada ou não na burocracia governamental. Então, com isso eu percebo como que a literatura dos anos 90, ela vai se sofisticando e chega até a ideia de institucionalização para pensar a efetividade. Do mesmo modo, na medida que a literatura dos anos 2010 a 2020 vai destacar a variável deliberação para pensar a efetividade, nós também estamos indo no sentido da sofisticação da análise sobre como funcionavam internamente esses conselhos, olhando o processo deliberativo, olhando o processo discursivo que, então, está em torno da participação de atores junto com atores governamentais, né? Portanto, uma esfera múltipla em termos de vinculação dos atores participantes. E aí, o que eu percebo de mudança, né, quando a gente vai para a variável deliberação, é exatamente deixar de tratar os circuitos das IPs como uma mera forma de participação, e sim pensar como que se dá a deliberação no interior dessa instituição participativa. E isso acontece, em grande medida, na medida que a utilização da teoria deliberativa habermasiana se aproxima, né, é apropriada de uma maneira mais central pela literatura brasileira. Isso, inclusive, vai permitir a gente avaliar aquilo que chamou-se de uma qualidade da participação, na medida que certos arranjos vão ter uma deliberação mais profunda em termos de distribuição de poder. E a terceira variável que se destaca nesse momento é a variável da representação, né? A representação, num certo sentido, ela pode ser pensada como um divisor de águas, porque vai ser pensar a representação dentro da participação, né? E aqui nós temos autores que foram muito importantes para a construção desse processo, né? Que foi levar o debate da representação para dentro das instituições participativas e utilizá-la como um indicador para avaliar o quão inclusivo, plural ou não as instâncias participativas estavam sendo no âmbito dos conselhos, né? Então, olhando para essa forma como os conselhos funcionavam, né, eu de imediato me lembrei do trabalho desenvolvido com a Carla, como eu disse agora há pouco, aqui ilustro com 3 artigos que nós produzimos ao longo de um bom período, comparando os mais de 5.000 municípios do Brasil, olhando os conselhos municipais de assistência social. E ali, os grandes achados, né, eu destacaria 2 grandes achados. Primeiro, pensar que a longevidade dos conselhos importa para a sua efetividade, algo que outros autores também já vinham apresentando,
mas a gente consegue mostrar também que a complexidade da política social é um elemento importante para pensar a performance desses conselhos em termos de efetividade. E nesses trabalhos, a gente vai analisar essa complexidade do ponto de vista de dois elementos: o porte populacional e os territórios, né? Ou seja, o tamanho da população dos municípios, assim como a região onde ele está localizado, nos diz sobre a complexidade da política de assistência social, evidenciando esse elemento como um indicador da efetividade dos conselhos, né? Então, como a Carla Martelli mostrou na aula passada, essa agenda da efetividade, ela cresceu, ela tem vida própria e ela continua ainda hoje e com uma agenda de pesquisa fértil. Mas eu trouxe essa agenda até aqui para mostrar que, ao mesmo tempo que a agenda da participação no Brasil foi crescendo em torno do debate da efetividade, paralelamente vai crescer uma outra agenda, que é a agenda dos movimentos sociais. E essa agenda dos movimentos sociais, né, a partir do qual eu vou concentrar mais a minha aula, ela se torna muito importante dos anos 2010 aos anos 2020 e vai se tornar emblemática a partir de uma coletânea da Lua Nova que chamou-se exatamente De Volta aos Movimentos Sociais. Além dessa coletânea da Lua Nova, que está ilustrado nesse slide, também teve um artigo do Marcelo Conrad Silva, que ele vai colocar essa frase em termos de uma pergunta, né? Ele indaga: de volta aos movimentos sociais? Enfim, foi um período, né, 2009, 2010, que a literatura de participação brasileira começa a se voltar para a agenda dos movimentos sociais. Ao mesmo tempo, o que se sabia era que o tipo de movimentos sociais que nós estávamos olhando, que eram todos, né, em grande medida, movimentos engajados nas instituições do Estado, não poderiam ser lidos com a chave analítica da participação nem da deliberação. Portanto, nem a teoria participacionista, nem a teoria deliberativa nos pareciam úteis para ler os movimentos sociais nesse período histórico do Brasil. Por outro lado, tínhamos o conhecimento das teorias de movimentos sociais, que estiveram muito em voga no Brasil nos anos 80, mas que depois, por conta da agenda da participação, foram esquecidos por grande parte dos estudiosos da sociedade civil no Brasil, embora no exterior essas teorias tivessem continuado o seu desenvolvimento. E aqui destacaria 3 grandes teorias: as teorias dos novos movimentos sociais, que foi muito utilizada nos anos 80 pelos estudiosos brasileiros, a teoria do confronto político, que depois se converte no Contention Politics, e a abordagem relacional, que depois vai sendo incorporada à teoria do Contention Politics. Essas teorias, sobretudo a do confronto político, do Contention Politics e a relacional, embora estivessem em desenvolvimento no exterior, para nós estudiosos ali dos anos 2010, ainda eram pouco utilizadas e pouco conhecidas. Mas, pelo aprendizado que nós tivemos com os estudos dos movimentos dos anos 80 e o que aprendemos com os estudos da participação nos anos 90, o que nós sabíamos era que o tipo de leitura que a teoria dos novos movimentos sociais fazia sobre os movimentos nos anos 80 não era suficiente para entender os movimentos sociais tal como se performavam junto às instituições do Estado. E nesse propósito, importantes críticas foram elaboradas, né? E essas críticas são importantes de serem destacadas porque mostra que os estudiosos brasileiros fizeram uma
utilização seletiva das teorias de movimentos sociais. Então, adaptando a sua compreensão a um novo contexto empírico dos anos 2010 em diante. Então, a primeira crítica feita foi que o modelo conflituoso de ação, em grande medida presente na teoria do confronto político, mas também na teoria dos novos movimentos sociais, não dava conta de entender a interação dos movimentos com o Estado, partidos e igrejas no período pós-redemocratização. Isso porque a empiria nos mostrava que os atores se relacionavam não só conflituosamente, mas também através de interações cooperativas ou colaborativas, sobretudo na produção de políticas públicas. Outra apropriação crítica que fizemos dessas teorias de movimentos foi que a dicotomia entre mobilização e institucionalização precisava ser rompida, na medida que víamos exatamente movimentos incorporados no Estado, inclusive ocupando cargos públicos, só que não necessariamente isso convertia esses movimentos e ativistas a uma outra forma de ação ou a um outro tipo de ator. Ou seja, estávamos vendo que o movimento social não deixava de sê-lo, embora estivesse incorporado às instituições. Isso faz com que a gente desconstrua a dicotomia entre mobilização e institucionalização. Da mesma forma como a dicotomia entre autonomia e cooperação vai ser desconstruída, exatamente porque a empiria estava nos mostrando que movimentos sociais interagem com instituições políticas, com partidos, e que essa interação não leva necessariamente à perda de autonomia, à cooptação, como nos fazia ler as aplicações das teorias de movimentos sociais pelos estudiosos dos anos 80, com raras exceções. O que colocamos, então, no lugar dessa chave, né? O que fizemos com essa crítica das teorias de movimentos e com as desconstruções das dicotomias? Colocamos no lugar uma compreensão da mútua constituição da relação entre Estado e sociedade civil, que levou à abordagem de encaixes institucionais, que mais para frente vou entrar em detalhes, assim como levou a uma ampliação do conceito de repertório de ação coletiva pelo repertório de interação, que vai, então, pensar a possibilidade dos atores combinarem repertórios extra-institucionais e institucionais, e isso levou também ao conceito de ativismo institucional, para, então, nomear os ativistas dentro do Estado fazendo políticas, né? Aqui temos uma miríade de autores que, então, contribuíram para esse processo, né? Seguindo a ordem desses três últimos tópicos, né? O Adrien Guza-Lavallee e colaboradores, Abras, Tatagiba e colaboradores, e o último tópico também com a Rebeca Abras. Então, observe que a nossa volta aos movimentos sociais foi uma volta não com as mesmas chaves analíticas dos anos 80, mas tentando construir um outro modo, né? E aqui ilustro esse momento da apresentação com a capa de um livro meu, que foi fruto da tese de doutorado defendida em 2012. Por quê? Porque essa tese ela acaba demonstrando o percurso da literatura brasileira naquele momento. Obviamente, fui contemporânea naquele momento de uma geração de pesquisadores no Brasil que também estavam com essa mesma questão analítica, que era se debruçar, né, indagar sobre
como explicar os movimentos sociais que hoje interagem com as instituições políticas, construindo políticas, né? E aqui temos, nessa geração, amigos como a Mônica Doubo, José Suarco, Lisandra Serafim, Júlia Mâncio, Tiago Trindade e vários outros, né? Ou seja, todos nós contemporâneos, ao mesmo tempo percebendo a necessidade de voltar o olhar para os movimentos sociais, se apropriar de teorias internacionais, mas não sabendo muito bem quais lentes analíticas estudar. Então, eu, por exemplo, eu me lembro, na época eu estava na USP fazendo doutorado com a orientação do Adrian Lavalle. O Adrian era o único ali estudando sociedade civil, né? E eu e meu grupo, a gente começou a procurar disciplinas em outras instituições. Então, com isso, fui para a Unicamp fazer uma disciplina com a Evelina Dagnino, fui para a FGV de São Paulo fazer uma disciplina com o Mário Aquino Alves, e essas disciplinas foram muito importantes, né? Porque se, por um lado, tinha a Evelina Dagnino dizendo, olha, eu não sei exatamente o que vocês vão colocar no lugar, eu só sei que aquela literatura que a gente estava usando, de esfera pública, sociedade civil, não dão conta de entender os movimentos sociais dentro do Estado hoje, né? E com isso, a Evelina abriu um espaço muito grande para a inovação dos estudiosos naquele momento. E, por outro lado, o Mário Alves, né, com todo um repertório de framing, de enquadramentos, de oportunidades, pensando as teorias norte-americanas de movimentos sociais. Dentro desse contexto, então, para pensar movimentos sociais com outras chaves analíticas, um passo importante que a literatura fez foi refinar o conceito mesmo de movimentos sociais, né? E esse refinamento, ele aconteceu, em grande medida, com os estudos do Mário Diani, né, e também do Alberto Melucci, que vão nos ajudar a pensar os movimentos sociais como coletividades formadas por uma pluralidade de atores, que podem ser individuais, organizacionais e até institucionais, que estão articulados com base em identidades compartilhadas, e que se constitui em torno de relações de conflito que podem ser políticos ou culturais. Com esse conceito, o Mário Diani, ele introduz a ideia de rede de movimentos sociais, ou seja, de movimento social como uma rede formada por uma pluralidade de atores. E essa apreensão conceitual, né, que essa geração que eu narrei vai fazer do conceito de movimentos sociais, ela foi muito importante porque exatamente alargou o nosso olhar para pensar aqueles movimentos sociais dentro do Estado para além das suas organizações formais e para além dos ativistas, né? Portanto, olhar para a pluralidade da rede informal que constitui um movimento, para mim, foi fundamental para os avanços conceituais que foram construídos posteriormente. E aí, especificamente na minha tese, tem uma perspectiva também de efeitos, né? Afinal, naquele momento, o que mais incomodava não era apenas entender que tipo de movimento está no Estado construindo políticas, mas o que esse engajamento institucional ele produz em termos de impactos na ação coletiva. Então, com isso, veio o conceito de padrão de ação coletiva, né? Padrão de ação de movimentos sociais, pensando o tipo de efeitos no movimento social que a incorporação nas instituições poderia produzir nos atores. E esses impactos ou efeitos, né, e aqui de novo, né, destacando como que a agenda de efeitos, ela, digamos que ela está presente na minha trajetória, assim como está presente na literatura nacional, não só de agora, mas ela vem de grande ao longo do tempo, né, e ela vai se complexificando a nossa
visão a respeito de efeitos, né, ela começa aqui nesse momento como efeitos na ação coletiva. E naquele momento, especificamente nesse estudo, ela vai se concentrar em 3 tipos de efeitos. O primeiro deles, que é o efeito organizacional, o segundo, que é o efeito discursivo, e o terceiro, que é o efeito relacional. Isso significa que pensar os efeitos do engajamento institucional na ação coletiva significa pensar não só os impactos na organização, do ponto de vista de formalização, profissionalização e mobilização, mas também em outras dimensões. E ao ampliar o estudo dos efeitos para além das organizações, uma lição importante é exatamente ir na contramão de um conjunto de estudos, né, internacionais que vão conduzir à conclusão de que a incorporação no Estado gera a institucionalização do movimento, entendido como formalização, profissionalização e desmobilização, e que o processo da ação coletiva parava por ali. Na medida que nós incorporamos outros elementos, como o discursivo e o relacional, isso nos permite ver, por exemplo, que mesmo engajado nas instituições, os movimentos mantêm relação com as suas bases e com outras redes de movimentos sociais, além da interação com instituições e partidos, e que o discurso a respeito da relação com o Estado, ele não é só cooperativo, mas ele também combina o conflito em alguma dose, né? Ou seja, então, essa compreensão sobre os efeitos do engajamento na ação coletiva, ele nos ajuda na desconstrução daquelas dicotomias que eu, agora há pouco, destacava, como a dicotomia entre institucionalização e desmobilização, cooperação e conflito. Até que, enfim, chegamos à literatura de movimentos sociais do ponto de vista dos seus efeitos, não só na ação coletiva, mas os seus efeitos em uma miríade de elementos. E essa é uma literatura propriamente internacional, e até meados dos anos 2015 ainda era pouco utilizada no Brasil, mas que depois, na medida que a literatura brasileira foi aumentando a sua inquietação a respeito de construir uma resposta sobre o quanto movimentos afetam as políticas, o regime, os atores, essa literatura ela foi sendo incorporada. E a principal pergunta dessa literatura é essa que está no slide, que é: os movimentos sociais importam? Se importam, quanto importam? Como importam? Né? E, embora tenha chegado, a meu ver, tardiamente no Brasil, é uma literatura que vinha sendo construída desde 1990, com um estudo seminal do Genson, com o livro Estratégia do Protesto Social, mas que é uma obra que, na verdade, ela é de 1975, que vai construir uma leitura sobre os impactos dos movimentos sociais no processo político em termos de sucesso e fracasso, né? E essa leitura da importância dos movimentos sociais na política em termos de sucesso e fracasso, ela vai durar nada menos do que uma década. Apenas com a obra Como Movimentos Sociais Importam, né, de 1999, é que essa dicotomia entre sucesso e fracasso ela começa a ser desconstruída. Então, isso mostra para a gente que, embora a literatura de impactos de movimentos sociais, a literatura internacional, ela seja bastante longeva, é uma literatura que caminhou a passos curtos, né? Foram basicamente uma década para cada um dos avanços construídos, como eu vou tentar demonstrar na reconstrução da trajetória dessa literatura.
Primeiro ponto, então, que podemos destacar como reconhecido em grande parte dos estudiosos de hoje, é que a noção de sucesso e fracasso do Genson, de fato, ela é insuficiente, porque ela tende a oferecer uma avaliação muito homogênea do movimento, né? Então, o movimento ou ganha ou perde de uma maneira como um todo. Então, isso impede, por exemplo, a gente ver vitórias e perdas parciais. Além disso, ela desconsidera que a avaliação sobre os ganhos e as perdas, elas são subjetivas, portanto, a depender da trajetória dos ativistas, alguns podem considerar que tiveram ganhos, mas outros podem considerar que esses ganhos foram muito pífios e irrisórios e que poderiam muito mais ser interpretados como retrocessos ou estagnação, ao invés de ganhos. Portanto, a avaliação do que ocorre com os impactos de movimentos, ela possui uma subjetividade do ponto da compreensão dos movimentos sociais. E o terceiro elemento é que, na década de 90, a compreensão dos resultados sempre partia da leitura dos resultados previstos, né? Ou seja, você tem um enquadramento dos movimentos que nos dizem qual é o objetivo político, o que o movimento social está almejando com aquela ação, com aquela campanha. Portanto, o resultado obtido é sempre um resultado em relação a esse objetivo. Por isso que ele é um resultado previsto. No entanto, a ação coletiva pode levar a resultados imprevistos, resultados não intencionais, assim como a resultados indesejáveis, né? Essa compreensão maior sobre o tipo de resultados previstos e não previstos é algo que vai vir com os estudos do final da década de 90, né? Sobretudo com uma obra organizada pelo Gilgny, o Mequiada e o Chile, que são teóricos do Contention Politics, que vão ser importantes na construção da agenda de efeitos de movimentos sociais. E, naquele momento, eles destacaram 3 grandes tipos, né, de efeitos. Falar desses tipos de efeitos é importante porque observe que sai da ideia de sucesso e fracasso. Então, não é só o movimento ganhou ou perdeu, mas é tentar tipificar, classificar o tipo de acontecimentos, de impactos que então ocorrem. E, naquele momento, 3 deles foram destacados. Os impactos biográficos, pensando que a participação em movimentos sociais pode trazer mudanças, transformações na trajetória dos ativistas. Os impactos culturais, pensando que a participação pode levar a mudanças, né, naquilo que o Melucci chamaria de códigos culturais, né, ou seja, o comportamento, as normas, as práticas sociais, o estilo de vida, ele pode ser impactado com a ação de movimentos sociais, né, e isso compreendido no rol das transformações culturais, assim também como naquele momento foi reconhecida a possibilidade de movimentos com a sua ação gerar impactos políticos e institucionais, como impactos no regime, na mudança de partidos e etc. É importante destacar que já nesse momento os estudos vão colocar que, embora movimentos sociais tenham um potencial para gerar mudanças políticas e sociais de cunho revolucionário, na maioria das vezes as mudanças elas são pontuais, né? Como, por exemplo, mudanças incrementais, né? Ainda que as mudanças incrementais, no tempo, possam gerar uma mudança mais substantiva com a somatória de vários ganhos incrementais, né? Mas, nesse momento, os autores vão reconhecer que, embora os movimentos sejam lidos
como agentes da transformação social, nem sempre essas transformações são de grande vulto. Um outro elemento importante, já nesse momento, que os autores vão reconhecer, é que os movimentos sociais não são influentes em todos os setores, né? Então, alguns setores são mais afeitos a impactos de movimentos sociais, como, por exemplo, as mudanças sociais, embora outros setores possam ser considerados como mais refratários. No caminhar dessa literatura, uma obra importante que vai ser organizada pelo Lorenzo Bozzi, Gilgni e pela Katrin Uba em 2016, é uma obra que apresenta avanços, né, na discussão sobre os efeitos de movimentos sociais, que inclusive vai cunhar o termo consequências de movimentos sociais, né? Tentando ampliar o tipo de consequências passíveis de serem abordadas a partir da ação de um movimento social. E a complexificação das consequências de movimentos, ela vai se dar no sentido de pensar que esses movimentos, eles passam pelas mudanças sociais, culturais, institucionais, políticas e até mesmo mudanças no mercado. Esse conjunto de transformações passíveis de ocorrer a partir de movimentos sociais foram organizadas por esses três autores nessa obra em torno de três agrupamentos que eles denominam de indivíduos, instituições e políticas, né? Então, é uma leitura que eles fazem a partir de estudos empíricos desenvolvidos no mundo, que compreendem várias regiões, portanto, tem uma diversidade geográfica e territorial, vários setores de movimentos sociais e vários períodos históricos. Então, considerando essa miríade, eles chegam a essa classificação de três agrupamentos, entendendo, por exemplo, os impactos nos indivíduos, como passando pelos impactos nos ativistas, e aí, nesse ponto, coincide com o que a obra dos autores de 2019 já dizia, né, que é o fato de que participar de movimentos sociais muda a trajetória dos ativistas, né? Então, você tem transformações biográficas produzidas pelo ativismo em si, então é pensar as consequências na ação coletiva, no ativismo, mas também pensar que a participação de indivíduos em movimentos sociais pode produzir impactos na população como um todo, na medida em que, transformando a eles próprios, por cadeia, eles transformariam a população. Portanto, que os impactos do ativismo em movimentos sociais têm um potencial de alteração no comportamento político e social das populações, e a diferença em relação à abordagem anterior é que eles vão fazer essa leitura a partir de um nível sociológico micro, ou seja, o foco nos indivíduos. E uma novidade que esse livro traz, quando pensa, né, impactos nos indivíduos, é exatamente a categoria do Inside Activist, que é uma categoria da Anne Banaszak, que depois vai inspirar a Rebeca Abras a pensar o conceito de ativismo institucional no Brasil, que vai exatamente analisar como que a entrada nas instituições produz alterações na trajetória do indivíduo. Ou seja, existe toda uma agenda de pesquisa para se pensar as consequências a partir do indivíduo. Uma agenda que, a meu ver, no Brasil, ainda está subdesenvolvida. Eu diria que a gente tem investido mais para entender as consequências nas instituições e nas políticas, que é exatamente o agrupamento 2 e o agrupamento 3. Os autores vão pensar as consequências nas instituições como podendo abarcar
seja instituições formais, né, como o Estado, a burocracia, os partidos, as instituições informais, né, como regras, normas, práticas sociais, ou seja, eles estão reconhecendo a possibilidade de transformações nas instituições formais e informais e nas normas a partir da incidência de movimentos sociais. Dentro desse espectro, cresceu muito 3 tipos de institucionalidade como objeto de verificação dos impactos de movimentos sociais. O principal deles é exatamente o impacto produzido na legislação, né? Como que movimentos sociais incidem no legislativo através da incidência na produção de projetos de lei que levam a novas leis. No Brasil temos um exemplo emblemático, que é o caso da Lei Maria da Penha, mas também a Lei do Feminicídio, recentemente em torno do debate sobre o desastre climático e também do desastre de barragens, nós temos a construção da Lei de Proteção dos Atingidos por Barragens e várias outras legislações. Mas eles também verificam possibilidades de impactos nos partidos políticos, sobretudo mudanças organizacionais nos partidos, a partir da interação com movimentos sociais, e até mesmo incidência em regimes políticos, como a democratização ou o fim da escravatura. Além disso, vão pensar o terceiro ponto, que é a possibilidade de impactos nas políticas públicas, né? Que, inclusive, é o tipo de impacto que eu e outros estudiosos nos debruçamos mais atentamente nos últimos anos, e, por isso mesmo, vou falar um pouco mais sobre eles adiante. Mas o fato a destacar aqui é que esses autores vão pensar que analisar os impactos nas políticas públicas significa não só pensar o ciclo de políticas públicas, né? Em que momento da produção da política os movimentos incidem, mas pensar também que o movimento pode modificar o comportamento das elites políticas, portanto, dos governantes e até mesmo das corporações empresariais. E aí no livro eles trazem alguns casos para ilustrar isso. Embora essa obra, como eu disse, ela seja muito importante, tem alguns elementos nessa agenda de consequências que vêm sendo tensionados, por exemplo, por uma coletânea do Jasper de 2022 e do próprio Bose em um estudo isolado, onde ele vai destacar a necessidade de pensar esses efeitos de uma maneira interrelacionada, né? Então, nós, na academia, é muito útil separar, classificar, agrupar, para pensar os desenhos de pesquisa, construção de categorias, conceitos e etc. Só que, na realidade social, nós sabemos que esses efeitos, eles podem se dar de uma maneira concomitante, né? Portanto, o impacto na trajetória de um ativista pode ter implicação para o impacto numa política pública ou para o impacto em um partido político, por exemplo, né? Ou na mudança de um comportamento da sociedade. Ou seja, existe toda uma possibilidade de efeitos interrelacionados que empiricamente estão aí, mas que ainda são pouco tematizados na literatura. Além disso, complexificar a nossa compreensão sobre os ganhos e perdas também tem sido importantes. Por quê? Porque esses ganhos e perdas eles podem se dar em diferentes arenas, né? E isso nos ajudaria a reforçar a ideia de não dicotomia entre ganhos e perdas. Além de avançar no sentido da construção de uma tipologia de efeitos, essa literatura ela vai também buscar avançar em termos de modelos explicativos, né? Afinal, os estudiosos querem saber não só como os movimentos importam
termos de tipo de impactos e onde, mas também como isso acontece, no sentido de pensar as variáveis explicativas, né? Sobre quais condições isso acontece. E aqui eu tenho uma imagem, né, nesse slide, que é uma imagem de modelos explicativos, que ela é muito ilustrativa, né, dos modelos dentro dessa agenda, que vai mostrar como que a construção de modelos, ela se dá através de níveis de sofisticação das explicações, né? Ou seja, essas explicações, elas vão se sofisticando em cascata. Então, você tem o modelo 1, o modelo 2, o modelo 3, o modelo 4, onde um vai aprendendo com o outro, produzindo inflexões em relação ao outro, realizando avanços, né? Então, é assim que os modelos explicativos foram construídos para pensar essa agenda, começando de uma maneira restrita e depois indo avançando a partir das elaborações feitas. Então, rapidamente, né, falando do modelo 1 e 2, o primeiro modelo é o modelo do Genson, né, de 1990, que pensava que o que explica o impacto do movimento é a estrutura de mobilização, portanto, os estudiosos deveriam olhar qual é a estrutura organizacional desse movimento, se ele é mais profissionalizado ou menos, se ela é mais vinculada às bases ou menos, qual o papel da liderança e da sua capacidade de recrutamento e quais são as estratégias de ação, né? São estratégias disruptivas, menos contenciosas, violentas ou não violentas. Ou seja, a primeira explicação feita sobre como movimentos se importam foi muito do ponto de vista organizacional. E a segunda tentativa de explicação, ela foi para o âmbito inverso, né? Se o primeiro modelo enfocava um nível mais microsociológico, a segunda vai enfocar um nível mais contextual, pensando, então, o papel do contexto político, especificamente da opinião pública, das alianças, da estrutura do Estado, como interferindo na capacidade de impactos dos movimentos sociais. Aqui é importante destacar que, basicamente, os estudiosos vão transferir a compreensão que se tinha sobre a emergência de movimentos sociais para a compreensão dos seus efeitos. Professora, oi. Só lembrando que agora são 15 horas. Obrigada, Laura. O terceiro modelo, né, vai fazer o quê? Vai tentar juntar as duas coisas. Então, por isso mesmo, ele é muito simpaticamente nomeado de modelo combinado. Então, ele vai combinar estruturas de mobilização com o contexto político para explicar os efeitos políticos de movimentos sociais. E aqui se tem algumas inflexões importantes, né? A primeira delas é pensar que as variáveis combinadas de movimento e de contexto, eles vão operar conjuntamente para explicar os resultados da ação coletiva. E a segunda inflexão importante é de que a hipótese inicial sobre o que leva à emergência do movimento não necessariamente é aquilo que explica os seus impactos na ação coletiva, né? E o quarto modelo, ele é o modelo de mediação política, que foi elaborado pelo Amenta. Então, aqui destaco, né, uma obra de 2010, que é uma das mais importantes, onde ele apresenta um modelo de mediação política, onde ele vai reconhecer não só a dimensão do movimento e do contexto como importante para a explicação, mas ele vai caminhar em busca de conexões causais dessas variáveis, né? Essas conexões causais vão ser entendidas em termos de mediação. Por exemplo, como que certas formas de organização e de estratégia de movimentos, elas são mediadas
por elementos do contexto político. E aqui tem um avanço importante, que é quando o Amenta deixa de pensar as oportunidades políticas a partir de categorias do Estado, né? O Estado enquanto burocracia, enquanto um conjunto de atores e influenciado por um sistema de partidos políticos. Então, diríamos que a ênfase nas variáveis propriamente institucionais do Estado para explicar os efeitos políticos, elas começam a estar mais presentes a partir do modelo de mediação política. Como eu vou mostrar posteriormente, toda essa discussão da literatura, ela está bem delineada em um artigo que publicamos na revista Cívitas, junto com Mônica Dobor e Maria do Carmo Albuquerque. É uma literatura que eu vou destacar daqui a pouco, mas já posso antecipá-la para os alunos que queiram desenhar, né, refazer a reconstrução dessa literatura a partir de um artigo sintético, que daqui a pouco vou dar os detalhes sobre ele. Mas antes disso, queria dizer que toda essa reconstrução da literatura de movimentos sociais levou à construção de um desenho de uma pesquisa empírica, que foi desenvolvida através de um grande projeto de investigação que durou cerca de 4 anos, que foi desenvolvido por mim, por Mônica Dobor e Maria do Carmo Albuquerque, que depois organizamos os principais achados nesse livro que está na capa desse slide, juntamente com outros casos no Brasil, né? E o que tentamos reunir nesse livro junto com os nossos estudos? Né? Então, nós que começamos com 3 casos, o caso dos direitos humanos, o caso da saúde e da criança e adolescente, vimos que vários estudiosos também estavam olhando os impactos de movimentos sociais nas políticas públicas, porém com outras lentes analíticas, como a lente analítica das abordagens das políticas públicas e até mesmo os estudos de sociedade civil. Assim como vimos que outros casos empíricos também eram objeto dessa investigação. Assim, reunimos nesse livro os nossos 3 casos, a exemplos na área da assistência social, da habitação, da política agrária, da igualdade racial, das questões de gênero e sexualidade e do ciclo ativismo, né? Então, começo falando dessa pesquisa com esse livro, que foi a última publicação que nós fizemos agora em 2025, né? Mas antes desse livro, tivemos outros artigos que, como eu disse, daqui a pouco vão aparecer nos slides. O que é importante frisar sobre essa pesquisa e que pode ser útil, né, para os estudantes dessa disciplina é a questão metodológica. Afinal, mensurar efeitos de movimentos sociais nas políticas públicas não é algo fácil em termos metodológicos, né, porque tensiona um gap nas ciências sociais, que é a relação entre causa e efeito. Então, para escapar desse problema metodológico, ao invés de pensar em causalidade fixa, em termos de causa e efeito, vamos aplicar um método chamado de correlacional, que nos permite fazer uma associação relativa entre os objetivos iniciais dos movimentos estudados e o resultado na política, combinado a um rastreamento do processo político, que é uma técnica do Process Tracing, que vai, então, nos ajudar a reconstruir um conjunto de ações, eventos, episódios e processos desenvolvidos por movimentos sociais ao longo do tempo, que, então, leva a resultados. Então, essa é uma forma de se fazer, né? Existem outros métodos? Existe, mas aqui nós vamos colocar esse método como um método possível de replicação por outros estudos.
Uma segunda novidade importante desse desenho de pesquisa é que ele introduz campanha comunidade de análise, pouco comum também nos estudos brasileiros. E olhar campanhas de movimento nos ajudou a fugir da armadilha de olhar o movimento como uma organização e de olhar o movimento como um ativista. Portanto, nos permitiu ver um conjunto de atores, de redes, de repertórios que, então, perpassam a ação de movimentos sociais. O método foi, então, relacional, o método de análise, processual e histórico, aplicado a partir de evidências, de documentos e de entrevistas. Quais, então, os setores que nós olhamos, né? Como eu disse, 3 grandes setores e 6 grandes campanhas. Na área de direitos humanos, a campanha da impunidade e corrupção, que ocorreu no Espírito Santo, mas que é uma campanha nacional, na década de 90. Nos anos 2000, a campanha contra as violações no sistema prisional. Do lado da criança e do adolescente, a campanha em São Paulo pelo fim da FEBEM e a campanha pela implementação da política socioeducativa em meio aberto, ambas dos anos 90 e a outra dos anos 2010. E no movimento de saúde, a campanha do financiamento da saúde pública nos anos 2000 e um pouco antes, a campanha, ambas nacional, pelos recursos humanos na saúde pública. Então, observe que aqui, embora possamos dizer que nós temos uma homogeneidade nesses 3 tipos de movimentos, do ponto de vista do seu histórico, né? Ou seja, são todos movimentos históricos com mais de 10 anos de atuação e com entrada no Estado, existe uma heterogeneidade em termos de setor e de escala de atuação, municipal, estadual e federal. E é exatamente essa variação que vai permitir a gente ter uma visão complexa a respeito dos impactos dos movimentos sociais. Esses impactos, eles foram analisados nas políticas públicas a partir da tipologia de estágios da produção da política pública, também entendida como tipologia de ciclo de políticas. E olhando a trajetória desses casos, percebemos impactos na formação da agenda, na especificação de alternativas, na decisão política e na implementação. Essa tabela, ela está presente no artigo da Cadernos, Recursos Humanos, não vai dar tempo de eu falar dela toda aqui, mas eu queria destacar um impacto analítico, né, que esse estudo nos permitiu produzir. Enquanto a literatura dizia que os movimentos sociais impactavam mais as fases iniciais do processo de políticas públicas, como, por exemplo, a formação da agenda, o nosso estudo permitiu ver que os movimentos também são capazes de especificar alternativas, portanto, pensar soluções para os problemas públicos na ausência de alternativas colocadas pelo Estado, que eles são importantes para influenciar na decisão das autoridades na criação de normativas, programas, órgãos e cargos, e mais, que os movimentos sociais também incidem na etapa da implementação através da execução de políticas públicas, né? Então, chegamos, por exemplo, a casos como os programas de proteção à vida na área de direitos humanos, que vai desde a especificação de uma alternativa até a implementação por organizações sociais. Não vai dar tempo de eu falar detalhadamente, né? Mas toda essa elaboração vocês podem encontrar, além do livro, né, que eu coloquei no slide, em 3 grandes artigos, né, que foram as nossas principais contribuições em torno desses achados, né? O primeiro, que foi o último deles, na Cadernos, Recursos Humanos,
intermediário na revista Lua Nova e o primeiro deles, em 2017, na revista Cívicas. É importante dizer que olhar para essas 6 campanhas comparativamente também permitiu que a gente olhasse as condições combinadas que, então, favorecem os efeitos de movimentos sociais. E aqui eu queria destacar 3 grandes condições, né? Primeiro, o repertório de interação, né? Ou seja, pensar que o movimento combina ações institucionais e extra-institucionais, assim como combina a interação cooperativa e conflitiva com instituições para conseguir incorporar as suas demandas no Estado e, assim, alcançar a sua institucionalização, né? Ou seja, a institucionalização dessas demandas, né, desses objetivos no Estado, assim como destacamos como uma segunda variável importante a existência de uma coalizão de defesa, ou seja, uma rede articulada de atores que compartilham convicções a respeito de um setor de política, formando, então, uma rede de aliados com atores na sociedade civil e na sociedade política, e, além disso, o grau de capacidade estatal que cada um desses setores possui também é uma condição importante que interfere no quão os movimentos são capazes de produzir impactos nas políticas públicas. Então, pensando os impactos na política pública, nós podemos dizer, em termos gerais, que as consequências elas se dão desde a formação da agenda, passando pelas alternativas, pela decisão política, até a implementação. E que, ao fazer isso, os movimentos influenciam a criação de órgãos, colegiados, normativas, legislação, planos e programas. Com isso, o processo de institucionalização de direitos, que ocorre através da institucionalização de demandas que são clamadas por movimentos sociais, não só garantem esses direitos, mas também constroem capacidades estatais na burocracia do Estado, né? Além disso, está mais do que evidenciado que as condições explicativas, elas precisam ser pensadas de uma maneira combinada. Ou seja, não só características do movimento, como do Estado, elas são importantes, porque elas operam de uma maneira interdependente na explicação dos resultados. E agora, caminhando para fechar a minha exposição, vou para o último item, que vou falar muito rapidamente, que é a respeito das condições e dos mecanismos, né? Aqui destaco um artigo da revista Dados, de 2021, que está nesse slide. E a pergunta mais importante desse artigo é exatamente buscar complexificar nossa compreensão sobre as condições e os mecanismos que, então, favorecem as consequências de movimentos sociais, né? Então, para fazer isso, foi olhado 2 campanhas especificamente, que foi a campanha contra a impunidade e a corrupção no Espírito Santo e a campanha contra as violações no sistema prisional. Aqui eu gostaria de destacar alguns elementos considerados recorrentes e que, portanto, podem ser replicados para pensar outros casos, né? Então, primeiro, as oportunidades e as restrições políticas importam, sobretudo para a emergência dessas campanhas. E a consequência analítica de pensar isso é, sobretudo, a crítica em torno das oportunidades. Na medida que o estudo demonstra que as ameaças e os constrangimentos políticos também são impulsionadores de campanhas com potencial de impactos na política almejada. Então, como exemplo dessas repressões e ameaças,
Temos aqui uma imagem de um ato público com ativistas, eles estão aqui vestidos de garis, lavando a escadaria do Tribunal de Justiça no Espírito Santo, Tribunal de Contas, em alusão à lavagem da corrupção, porque foi uma campanha contra a corrupção e a impunidade, e eles estão encapuçados. Por quê? Porque eram ameaçados por morte. E quem fala é uma aliada política, uma deputada à época, né? Então, essa foto, ela é muito emblemática porque ela mostra oportunidades e restrições. Então, do ponto de vista das oportunidades, a importância da nacionalização da causa, né? Por exemplo, dessa campanha, que foi uma campanha nacional, a campanha contra a impunidade, criada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, instalada em Vitória, a abertura institucional, que isso vai impulsionar através da investigação e de inquéritos policiais para a apuração do crime organizado e de atuação de grupos de extermínio, como a Escuderia Detetive Lecoq, e a existência de elites políticas aliadas, como deputados, parlamentares também na Câmara Federal e delegados de Polícia Civil. Ao mesmo tempo, como eu disse, a presença de restrições e ameaças, como a repressão institucional e a repressão funcional, dada por perseguição, intimidação e assassinatos de ativistas. Dentro desse processo, o mecanismo cognitivo que se destaca é exatamente a atribuição coletiva dessas oportunidades e ameaças, ou seja, para que isso impulsione campanhas com impactos na política pública, os atores precisam perceber oportunidades e ameaças como produzindo incentivos para a ação coletiva, né? Que é o que o Tilly chama de atribuição coletiva, portanto, no nível das percepções. E o segundo mecanismo é exatamente a percepção de que o custo da inação ela pode ser pior do que da ação, né? E isso se dá, sobretudo, em relação à repressão funcional contra os ativistas. A segunda variável, que também, ou melhor, a segunda condição que também ocorre em ambas as campanhas, né? Ela diz respeito aos repertórios. Então, aqui temos um elemento importante, que é a recorrência de existência de repertórios institucional, extra-institucional e também multiescalares em ambas as campanhas, né? Então, como exemplo do repertório extra-institucional, na campanha dos anos 90, a criação de fóruns, denúncias, banco de dados, divulgação da mídia. Repertório institucional, por exemplo, a criação de CPIs, contribuição em relatórios institucionais, diagnósticos, denúncias, diligências, pedidos de intervenção federal, audiências com autoridades, ou seja, um conjunto de repertórios, tanto que se dá à revelia das instituições, como aqueles que articulam atores institucionais, vai fazer parte do rol de ação desses atores em campanha para, então, alcançar os seus objetivos. Se formos olhar, por exemplo, a campanha das violações contra o sistema prisional, também percebemos a presença de repertórios extra-institucionais, como, por exemplo, a denúncia, a visitação às prisões e à UNES, e também notícias na mídia e ato público, assim como repertórios institucionais, como a colaboração em relatórios de evidências, audiência pública, CPIs, lobbies e petição. Um elemento importante que essas duas campanhas adicionam é exatamente pensar que, além do repertório institucional e extra-institucional, esses atores também produzem um relatório que foi chamado de multiescalar, né? Que é considerado uma inovação tática no repertório desses atores, ou seja, uma tática de nacionalização e internacionalização da causa, que é quando os atores levam as suas demandas para a OEA, ONU, e, em geral, fazem isso
em colaboração com ONGs internacionais de direitos humanos. Dentro dessas duas campanhas na área de direitos humanos, a principal inovação tática foi a produção de dados, né, relatórios, dossiês e banco de dados, além da visitação das prisões e das UNES para buscar evidências dessas violações. E, sobretudo, a principal inovação foi exatamente a combinação entre repertório extra-institucional, institucional e multiescalar no mesmo confronto político, né? Seguindo aqui a obra da Contention Politics, da segunda edição de 2015, que vai considerar a combinação entre repertórios no mesmo confronto político como uma inovação dentro desse elemento. Portanto, não apenas os repertórios importam, mas a inovação que é produzido através deles. E quais os mecanismos que, então, podemos destacar produzindo a inovação nos repertórios? O estudo identifica 3 grandes mecanismos. Primeiro, o mecanismo de adaptação local, que é utilizar um repertório de uma campanha anterior para uma campanha posterior. Então, isso aconteceu, por exemplo, com a inovação do Fórum Reage Espírito Santo. O segundo mecanismo é o mecanismo de certificação, que é quando os autores reconhecem as suas reivindicações por autoridades externas. Então, isso é importante porque foge das restrições da arena doméstica, e isso ocorreu no caso das campanhas que eu mencionei, tanto no âmbito nacional como reconhecimento internacional, e o mecanismo da difusão negociada, que é quando o ator transfere um repertório usado no passado para uma campanha posterior. E é um mecanismo por quê? Porque ao transferir o repertório, ele inova no tema. Então, por exemplo, da campanha 1 para a campanha 2, a inovação foi no tema da tortura, que até então não estava presente. A arena, que antes era a arena da OEA, passa a ser a arena da ONU. E o ator internacional, que era a Justiça Global, na segunda campanha passa a ser a Conectas Direitos Humanos. Então, só para dar exemplos para vocês de repertórios e de mecanismos importantes. E aí, já encerrando, nessas campanhas foi muito importante também mostrar o papel das redes de ativismo e coalizão em ambas as campanhas, que se dá no sentido da ampliação com a incorporação de outros atores institucionais não presentes no início da campanha e que depois passam a se agregar em torno delas em momentos de coalizão, que em geral ocorre no pico das campanhas, como temos ilustrado aqui nesse segundo gráfico, com o pico da campanha contra as violações do sistema prisional em 2009 e 2010. Em termos de efeitos, o que o artigo da Dados mostra é que, além de impactar os estágios da política pública, esses movimentos produzem encaixes institucionais, né? Pensando aqui em encaixes institucionais como efeitos, que é um conceito que vem de uma obra organizada por Adrian Guza Lavalle e colaboradores, que nos ajuda a pensar os efeitos como encaixes institucionais, que podem ser de diferentes tipos e de diferentes hierarquias. E aqui eu destacaria os programas de proteção à vida, que são esses círculos em preto, que são os programas com uma hierarquia maior, uma hierarquia nacional, que conduzem à construção de uma política pública, fazendo com que o impacto do movimento social ocorra em nível da Política Nacional de Direitos Humanos, na medida que os programas de proteção se estabelecem no Ministério de Direitos Humanos como uma das pedras angulares desse setor de política pública. Então, indo para as nossas conclusões, o que o caso dos direitos humanos nos ajuda a compreender é que, sob certas condições, mecanismos,
O movimento social pode produzir um efeito estruturante na política pública, portanto, não só mudanças incrementais. Isso é demonstrado através dos programas de proteção, como o Provita, o PPCAM e o PPD-DH, e que essa institucionalização leva à criação de um novo direito, que é o direito à proteção pelo Estado, quando vítimas e pessoas ameaçadas passam a ter o direito de serem protegidas com recursos e infraestrutura do Estado. Esses resultados, então, eles vão configurar encaixes nas instituições, ao mesmo tempo que produzem um domínio de agência nos atores. Portanto, a incidência se dá tanto do ponto de vista do Estado, na medida que esses atores, com suas ações, forjam capacidades estatais, ao mesmo tempo que amplia as capacidades sociais dos movimentos na produção, na promoção dos direitos humanos. Finalizando, meu último slide, o que nós temos como agenda de pesquisa, né? Eu destacaria 3 grandes elementos como agenda de pesquisa. Primeiro, um elemento que nós destacamos no nosso livro de 2025 sobre consequências de movimentos sociais, que é a necessidade de olhar mais de perto sobre os efeitos na etapa de decisão política e de implementação, por 2 motivos especiais. Primeiro, o papel do legislativo na construção de decisões políticas, né? Muitas decisões implementadas pelo Estado começam pelo legislativo. E segundo, pelo papel que a sociedade civil tem desempenhado na implementação de políticas públicas, como é o caso dos programas de proteção à vida que eu acabei de mencionar. A segunda agenda de pesquisa que eu destacaria é a importância de aprofundar a nossa compreensão sobre as condições e mecanismos, né? E isso é possível na medida que a gente ampliar o número de casos, né? Então, observe que com 2 campanhas históricas, alguns mecanismos recorrentes foram identificados, né? Como aqueles que eu nomeei junto à discussão sobre os repertórios. Além disso, a importância de pensar os efeitos interrelacionados, ou seja, como que efeitos biográficos eles podem afetar os efeitos nas políticas públicas e vice-versa. E, por fim, uma terceira agenda de pesquisa que eu destacaria é a importância de investigar como que o conservadorismo de extrema-direita no Brasil e no mundo, ele tensiona os modelos explicativos dos efeitos dos movimentos sociais. Essa agenda de pesquisa, inclusive, é uma agenda de pesquisa que eu investi nos últimos 3 anos com colegas como o Matheus Mazzilli, o Cristiano Rodrigues e o Eduardo Gegeão, e outros colegas, né, que também estão presentes, né, alunos e etc., e foi exatamente pensar como que movimentos sociais de direita e governos de extrema-direita eles podem incidir sobre a capacidade de movimentos progressistas afetarem as políticas dos setores por eles almejadas, né? Incluindo aí a leitura sobre o desmonte de políticas e a desinstitucionalização. Então, é isso que eu tinha para comentar com vocês, espero que tenha contribuído de alguma maneira, e fico à disposição para a gente conversar com perguntas e comentários da parte de vocês. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Zineia, por essa panorama, por nos ajudar a entender essa geografia. Agora a gente vai para o intervalo e depois voltamos, é isso, né?